Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição dando continuidade à série especial dos 80 anos do CESP, comemorados neste 2014. Estamos conversando com ex-presidentes desta entidade, mas que continuam atuantes em prol da engenharia. Nesta edição recebo Antônio Otaviano, que dirigiu esta entidade entre os anos de 1983 e 1986. Otaviano, prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço e destaco a importância da oportunidade de podermos comentar sobre o nosso sindicato. Perfeito. Otaviano, como é que era os ares nos anos 80, início dos anos 80, ainda não tinha acontecido a abertura da nossa política. Como é que era fazer sindicalismo naquela época? Bem, Fábio, naquela época, esse movimento sindical, o movimento sindical como um todo vivia ainda um contexto diferente de hoje. Nós não tínhamos tido ainda a redemocratização plena, que aconteceu depois com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, no ano de 1985, mas os movimentos sociais já se preparavam para ter uma atuação mais expressiva e mais presente na vida nacional. Particularmente no nosso caso, a situação ainda era um pouco mais diferente. Por quê? Tradicionalmente, em nosso país, as categorias de base tecnológica, como é a categoria dos engenheiros, elas não tinham uma tradição e uma participação ativa na área sindical. Se reuniam normalmente em torno de associações, em torno de institutos, muitos deles voltados a temas específicos, não é? Ou de químico, ou de eletricista, ou de mecânico, não é? Mas não havia ainda na área sindical, uma atuação mais intensa, mais geral, que reunisse, em torno da qual se reunisse os engenheiros. Então, nesse início da década de 80, e particularmente na minha gestão, nós tratamos de cuidar da expansão do sindicato para o interior do Estado. Por quê? No interior do Estado temos muitas regiões importantes, polos industriais importantes, que se ressentiam da falta do sindicato. Se ressentiam e exigiam a presença do sindicato. Então, nós também procuramos incentivar e estimular a criação das delegacias regionais, das regionais do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. Isso foi também uma marca importante, uma característica importante daquela época, a ida do sindicato, o caminhar do sindicato para o interior. E acompanhando esta dinâmica, este movimento, da mesma forma também para as empresas. O sindicato tinha a sua sede, que era aqui mesmo na rua Santo Amaro, não é? E depois na rua Genebra, mas percebemos que em função dessa realidade vivida, a realidade econômica vivida pelo país, era necessário que o sindicato também procurasse estabelecer o seu relacionamento, as suas ligações com aqueles engenheiros que trabalhavam nas empresas, que tinham vínculo empregatício e que não eram, vamos dizer assim, engenheiros autônomos, que tinham seu pequeno negócio, embora estes também são representados pelo Sindicato dos Engenheiros, mas com o advento das grandes empresas, das indústrias, de todo o programa
de substituição de importações implementado pelo governo federal, Ministério da Indústria e Comércio na década de 70, particularmente na administração do ministro Severo Gomes da Indústria e Comércio, a substituição de importações, de equipamentos, serviços que eram importados, a realização destas, a produção desses equipamentos, a realização de serviços dentro do país. Então, nós percebemos que era necessário ter também um olhar mais atento, um olhar mais profundo para os engenheiros que trabalhavam nas empresas e que também eram uma parcela importante do nosso sindicato. Partindo disso, como é que você enxerga o CESP hoje? Eu percebo que o sindicato caminhou bastante. Caminhou bastante porque a sociedade, e digo isso porque a sociedade brasileira se tornou mais complexa, o mundo mudou, as questões que são colocadas são cada vez mais intrincadas, não é? E hoje eu constato que o sindicato adquiriu e tem uma capacidade de responder a essas questões e de se fazer presente e de continuar atuando. Reflexo disso é o respeito que a sociedade, que os diferentes setores do país têm pelo Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. Hoje é pacífico e é perceptível que o sindicato tem uma imagem e tem uma presença e um respeito consideráveis no contexto nacional. De sorte que hoje é muito difícil a gente encontrar algum assunto, ter algum assunto, algum movimento que seja de interesse do país, que seja de interesse dos engenheiros, que o Sindicato dos Engenheiros não esteja presente. Vejo que tem um conjunto de colegas atuando, participando ativamente, dando a sua contribuição, fazendo com que a grade de ação do sindicato ela seja bastante ampla, de modo que eu vejo de maneira bastante positiva. Reflexo disso também é o fato de nós chegarmos onde chegamos. Quer dizer, uma instituição que hoje faz 80 anos de existência, nesse ano faz 80 anos de existência, e que chega com, vamos dizer assim, com um pique de um jovem. Uma das grandes respostas do CESP para a sociedade foi uma instituição de ensino moderna, inovadora e especializada, que é o EasyTech, e que você foi um dos grandes articuladores, uma das peças fundamentais de material humano que o sindicato colocou no trabalho para viabilizar o EasyTech. Eu queria que você contasse um pouquinho do que foi esse projeto e qual a importância dele como sendo mais uma resposta do sindicato para uma necessidade real da sociedade. Claro, um assunto que me deixa bastante entusiasmado, porque eu tive o privilégio de ser convidado pelo nosso presidente Murilo para fazer a coordenação desse projeto. O sindicato tinha constatado, e esse é um aspecto interessante, tinha constatado que o Brasil poderia sofrer com a falta, com a escassez de mão de obra qualificada, particularmente ele iria enfrentar uma escassez de engenheiros que pudessem dar suporte e serem os promotores dessas ações desenvolvimentistas. Ou seja, o sindicato, em estudos anteriores, tinha apreendido que o Brasil iria enfrentar não só falta de engenheiros, como também
engenheiros que tivessem uma qualificação e uma especialização condizente com as necessidades contemporâneas. Isso fez com que nós, então, ampliássemos o escopo dessa iniciativa e partíssemos de maneira resoluta para criar uma instituição de ensino superior plena, que pudesse não só atuar na pós-graduação, mas também na graduação. E elegemos como centro dessa instituição de ensino um tema que é absolutamente caro a todo mundo hoje e que sem ele é absolutamente impossível se avançar, progredir, ganhar mercado, competir, que é a inovação. Então nós unimos, e a lógica é relativamente simples, uma escola de engenharia para formar engenheiros qualificados, mais engenheiros, claro que não iria resolver o problema da falta de engenheiros, uma escola relativamente pequena, mas que tinha uma qualidade muito grande, e engenheiros para atuar na área de inovação. Em função disso, o sindicato, corajoso que é, ousado que é, e absolutamente concorde com os reclamos do país, então lança o projeto Instituição de Ensino Superior, a qual eu tive o privilégio, pelo convite que recebi do nosso presidente, do presidente do CESP, o engenheiro Murilo, tive o privilégio de coordenar. E hoje percebo que decorridos poucos anos, alguns anos, que nós começamos em 2009, quando iniciamos os trabalhos, nós já temos essa instituição completamente regularizada com a aprovação do Ministério da Educação. Nós temos a aprovação completa do Ministério da Educação e estamos na iminência de iniciarmos o curso de graduação em 2015. Fabiano, prazer recebê-lo aqui, poder entender um pouco mais do presente do nosso sindicato, visitando o seu passado e, claro, fazendo aí perspectivas ótimas para o futuro. Quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Às vezes a gente observa no nosso país que a memória e a história às vezes não são tão valorizadas. E é importante se fazer isso, não só, vamos dizer assim, em reconhecimento àquilo que foi feito, não é? A experiência que foi construída, mas principalmente como um exemplo e como um estímulo para aqueles que vêm depois de nós também abracem essas nobres causas, porque o exercício da cidadania é indispensável para a evolução do nosso Brasil. Continue acompanhando esta edição televisiva do Jornal do Engenheiro e saiba mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento.